paz do Senhor a todos os queridos irmãos que estão conosco aqui para mais uma aula da EBD Lapa. Hoje estamos na lição 7, o perigo da murmuração, esse é o tema. O nosso texto áureo nos diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. A nossa verdade prática nos diz assim: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar as promessas de Deus. Os nossos objetivos da lição hoje, os nossos 3 objetivos principais aqui que a gente vai explorar primeiro, explicar o sentido da palavra murmurar, que significa a palavra murmurar. Num segundo momento, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. E o foco aqui está no verbo impedir. E este verbo nos traz uma carga significativa muito importante. E o terceiro objetivo, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Assim como, de forma comparativa, como a primeira geração não alcançou a terra prometida por causa da murmuração, nós também corremos esse sério risco, irmãos. Então, a nossa lição de hoje, ela nos traz um desafio muito importante para a nossa vida cristã. Então, começando aqui, como de praxe, eu tenho aqui algumas referências bibliográficas que os irmãos podem dar uma consultada para ampliar os seus conhecimentos. O que nós estudamos até agora? É importante a gente retomar o percurso do nosso trimestre, porque o próprio título da lição nos traz aqui, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, da santidade, da perseverança para chegar ao céu. Então, estamos correndo uma carreira. E na lição 1, nós aprendemos como que a gente inicia a nossa caminhada. E a nossa caminhada nos inicia pelo nascer de novo. Então, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, conforme nos disse João 3,3. Na lição 2, nós estudamos que o nascer de novo, ele se reflete numa escolha. Nós temos 2 caminhos a escolher, um caminho largo e espaçoso, um caminho apertado que tem uma porta estreita. E a Bíblia nos aconselha e nos ensina que todo cristão que começa a sua caminhada precisa escolher a porta estreita, que não vai nos trazer facilidades, como muitas vezes a gente ouve. Ser cristão é alistar-se numa caminhada na qual a gente terá muitos desafios e seremos combatidos pelo nosso inimigo que vem nos atrapalhar. Na lição 3, nós aprendemos que não podemos nos desviar do nosso alvo, não podemos tirar os olhos do nosso alvo. É isso que nos conduz ao céu. Temos o nosso alvo, a nossa cidade que está nos céus, onde nós repousaremos para sempre, estaremos para sempre com o Senhor, como nos diz Paulo em Filipenses 3:20. Na lição 4, aprendemos o padrão de conduta, como devemos nos conduzir nesta caminhada que iniciamos na nossa aprendizagem lá na lição 1. Devemos seguir como Jesus seguiu. Devemos ter a Bíblia como nosso manual. Devemos aprender a nos conduzir a nós mesmos com o auxílio do Espírito Santo na nossa vida, andando, como disse em Colossenses 4:5, com prudência e sabedoria, e aprendermos a remir o tempo, aproveitar o tempo que Deus nos dá nesta caminhada. Na lição 5, relembramos quais são os nossos principais inimigos, dos quais a gente nunca pode esquecer e nem se distrair nessa caminhada. Os quais são o diabo, o mundo e a carne, a nossa natureza pecaminosa interna, o diabo e o mundo, os nossos inimigos internos. Porém, a verdade prática da lição 5 nos ensina que, embora esses inimigos tenham força, se nós vivermos no Espírito e se nos refugiarmos em Cristo, nós seremos vencedores contra esses 3 cruéis inimigos. Na lição 6, nós relembramos quais são as nossas armas espirituais, quais são os recursos espirituais que estão à nossa disposição para vencermos os inimigos que tentam nos atrapalhar. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Lembrando que são armas poderosas em Deus, que nós temos que estar refugiados em Deus para que essas armas sejam eficazes na nossa vida para destruir fortalezas, para destruir todas as ciladas,
todas as armadilhas, para derrubarmos todos os obstáculos, todas as ideias, todas as paredes, todos os muros que se levantam contra nós. É o que está escrito lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 4. Na lição 6, nós vimos os recursos. Na lição 7, nós vamos estudar qual é o grande desafio, né? Além dos nossos inimigos que estão declarados, nós temos um inimigo muito forte que está conosco. E se nós não vigiarmos, como diz a palavra de Deus, nós entraremos neste pecado, que é um pecado que nos leva à morte. Então, o perigo da murmuração nos leva a compreender, como disse lá o nosso objetivo 1, o que é murmurar. É importante nós, como professores, buscarmos os sentidos das palavras que estão na lição, para que isso fique muito claro, primeiro para nós e depois para os nossos alunos. A palavra murmurar na língua portuguesa, ela vem do latim, e o significado que ela tem é o mesmo significado que tem do hebraico e do grego. Então, murmurar significa produzir sons baixinhos, sussurrar em voz baixa, expressar descontentamento, queixar, lamentar, lamuriar, censurar alguém apontando suas falhas. No hebraico nos diz que murmurar é resmungar, reclamar, produzir atos de conspiração. E o que significa um ato de conspiração? Significa falar em voz baixa, cochichar, segredar, sussurrar. Do grego, nós temos um sentido semelhante: resmungar, queixar-se, dizer algo contra em tom baixo, confabular secretamente. O que é confabular secretamente? É falar, é conversar sobre um assunto secreto, misterioso ou suspeito. Então, vemos aqui que o sentido da palavra murmurar, ele nos traz sempre essa coisa escondidinha, essa coisa que está por trás, essa coisa que não é declarada, né? Essa coisa que vai produzindo um burburinho, um sussurro o tempo todo. Então, a gente precisa examinar a nós mesmos o tempo inteiro, como nos diz a Bíblia. Examinemos a nós mesmos para ver se nós não estamos produzindo este tipo de burburinho da gente com a gente mesmo, que a gente fica resmungando o tempo todo, reclamando o tempo todo, insatisfeito o tempo todo. E isto, com certeza, irmãos, não agrada ao Senhor. Isso, com certeza, mina as nossas energias e as nossas forças espirituais para vencer os nossos grandes inimigos. Se nós olharmos para o nosso texto áureo, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, e se a gente aplicar este descortinar do sentido da palavra murmurar, eu vou fazer aqui um exercício com vocês que é bem interessante para a gente interpretar bem o texto. Lá diz assim: não murmureis. Quando diz não murmureis, por trás desta palavra tem todos esses significados. Não vos queixeis, não lamenteis, não fiquem lamuriando, não fiquem resmungando, não fiquem reclamando, censurando alguém, conspirando, confabulando contra alguém, como também alguns deles murmuraram. Como também essa partícula da língua portuguesa nos traz um sentido, né? É uma conjunção que indica uma comparação. Assim como, ou da mesma forma, que alguns deles murmuraram, que alguns deles se queixaram, se lamentaram, se lamuriaram, se resmungaram, reclamaram, censuraram alguém, conspiraram e confabularam contra alguém em voz baixa. Irmãos, observem que por trás da palavra murmurar existem várias ações. Várias ações, existem várias ações. Então, nós precisamos estar alerta, examinando a nós mesmos para a gente perceber se a gente não está fazendo isso. E seguindo aqui, diz assim: não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e, a palavra e, pereceram pelo destruidor. Esse e aqui, embora traga uma ideia de adição de ideias, né? Ela é uma conjunção coordenativa aditiva, então adiciona uma ideia, acrescenta uma ideia. Essa ideia que é acrescentada a esse texto, ela indica uma consequência, indica um resultado, né? Por causa disso, em virtude disso, disso que? Da prática da murmuração,
de alguns deles terem murmurado, eles pereceram pelo destruidor. Perecer significa morrer, ter um fim, se acabar, pelo destruidor. Quem é o destruidor? O diabo, aquele que veio matar, roubar e destruir, conforme os textos bíblicos que eu coloquei aqui. Na primeira carta de Pedro 5:8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo busca e vive buscando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E João 10:10 nos diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então nós precisamos estar alerta, precisamos estar preparados, precisamos estar subjugando a nossa carne para que este pecado não floresça na nossa vida, porque isso é um perigo, como diz o título da nossa lição. Muito bem, então, sabendo o que é murmurar, que é essa atitude terrível de ficar o tempo todo reclamando, o tempo todo insatisfeito, o tempo todo infeliz com o que nós temos, com o que vivemos, a pergunta é: o que é que gera a murmuração? O que, de modo geral, gera a murmuração? A murmuração é sempre gerada a partir de uma situação de adversidade. Então, quando enfrentamos um problema, uma dificuldade, ou quando não conseguimos uma situação difícil, que nós não conseguimos alcançar o que queremos, o perigo da murmuração nos rodeia. O perigo de nós estarmos nos queixando, nos lamentando, nos lamuriando, nos rodeia. Também a murmuração pode aparecer na nossa vida quando nós sentimos que nós somos ofendidos, desagradados, quando temos um sentimento de insegurança, quando temos um sentimento de descontentamento e de insatisfação. Então, quando estes elementos, estes sentimentos, essas situações se apresentarem na nossa vida, a gente precisa se conduzir com prudência e com sabedoria, como disse, nós estudamos lá na nossa lição 4. Nós precisamos estar atentos para que a gente não incorra neste pecado. Então, esta lição nos traz grandes conselhos para que a gente fuja dessa atitude de murmuração. Quando estamos, então, nesse estado, pensando, vivenciando uma situação de adversidade, quando a gente deixa esta ação tomar conta do nosso coração, quem são os principais alvos da murmuração? Quando é que a gente murmura? E quando eu estou usando aqui a gente, é porque nós, seres humanos, todos nós, todos os dias estamos sujeitos a isso, irmãos. Então, é no sentido da gente se colocar também com humildade. Nós não estamos acima deste pecado. É um pecado que tão de perto nos rodeia. O primeiro alvo da nossa murmuração, que eu coloquei aqui, a gente murmura uns contra os outros. E aí não tem nada melhor do que o texto bíblico para nos ensinar aqui. Em Tiago 4, 11 e 12, ele nos diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Só há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Aí ele nos faz uma pergunta crucial: quem és que julgas a outrem? Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não ficar olhando para os outros, julgando as pessoas, cobiçando e desejando o que as pessoas têm, nos comparando com as outras pessoas o tempo todo e sempre nos colocando num lugar menor, sempre achando que Deus privilegiou outra pessoa e não a mim. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. E a Bíblia é clara: não faleis mal uns dos outros. As pessoas também murmuram contra quem? Contra quem está na liderança. E esta liderança não inclui só o pastor da igreja, mas todas as pessoas que estão na coordenação de algum projeto, de algum trabalho. Então, muitas vezes, é muito mais fácil a gente culpar o outro pela nossa carência, pela nossa necessidade, pelo nosso momento difícil. Êxodo 15, do 22 ao 25, nos traz a atitude do povo de Deus que foi tirado do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, que viu toda a glória de Deus naquela travessia, todo o milagre de Deus. Quando eles saem do Mar Vermelho, que chegam a Mara, eles encontram lá águas amargas que não eram potáveis e que não se podia beber, e se esqueceram de tudo quanto Deus fez a eles e da forma como Deus os tirou milagrosamente
do Egito. E lá no 24 diz, e o povo murmurou contra Moisés. Quem era Moisés? Era a liderança. E eles disseram, que haveremos, ou o que havemos de beber? E aqui, irmãos, não é necessariamente o que eles falaram, mas é o que tem por dentro. O que o coração deles estava cheio para falar esse tipo de coisa. Então, a nossa atitude, nós questionarmos, perguntarmos com humildade, procurarmos entender a nossa situação é importante, mas nós precisamos ter um coração humilde para fazer esse questionamento. Não podemos, irmãos, ter um coração cheio de ira, cheio de contenda. E é isso que Deus desaprova. E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou a ele o lenho e tornou as águas doces. E ali o Senhor deu ordenação ao povo e provou o povo ali. Então, o que nós temos aqui? A murmuração do povo contra a liderança de Moisés. Então, tomemos cuidado com aquilo que andamos falando, que andamos pensando, da maneira como estamos pensando. É lógico que, como seres humanos, racionais e inteligentes, podem haver coisas que a gente não concorda, mas como que a gente aborda isso? Como que a gente pensa sobre isso? Como que a gente comenta sobre isso? É isso que nós precisamos estar debaixo da mão de Deus, entendendo a sua palavra, para que a gente não peque contra o irmão, contra o líder e contra o Senhor. As pessoas murmuram contra o irmão, o seu companheiro de jornada, murmura contra aqueles que estão na liderança e murmura contra Deus. O próprio Deus, que mandou o seu filho, comissionou o seu filho para morrer por nós, nos dando a salvação, aceitamos a salvação de Deus, mas ainda temos a ousadia de murmurar contra as coisas que Deus permite que aconteçam em nossa vida. Lá em Êxodo 17, de 1 a 7, é um texto meio longo, mas é importante. E na nossa aula, irmãos, às vezes é muito importante que a gente leia com os nossos alunos a palavra de Deus. Temos pessoas que têm dificuldades de entender, mesmo sendo crentes na igreja. Então, o professor que tem um discernimento um pouco maior, por isso ele é o professor, então pode ajudar os nossos irmãos a entender os textos. Por isso que eu trouxe aqui os textos um pouco mais hoje, para a gente ler o próprio texto. Lá no versículo 2, né, diz de Êxodo 17 que o povo contendeu contra Moisés, depois que toda a congregação de Israel partiu do deserto de Sim, quando eles acamparam em Refidim e não havia água para beber, novamente o povo contendeu contra Moisés. E aí Moisés disse ao povo: por que vocês estão contendendo contra mim? E aí ele traz este elemento aqui, né? Por que tentais ao Senhor? O que Moisés quis dizer com isso? Depois de tudo que Deus tem feito na vida de vocês, por que vocês tentam ao Senhor? Por que vocês falam contra o Senhor? Tendo o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e murmurou contra Deus. E lá no versículo 7, Deus, né? A gente conhece essa história. Deus pediu que Moisés ferisse a rocha e da água saiu água. E no versículo 7, Moisés, diante dos olhos dos anciãos de Moisés, ele disse: por que tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, olha que pergunta: Deus está agindo na nossa vida ou não? Deus está conosco ou não? Sendo que eles tinham uma prova viva disso, que era, entre todos os milagres, a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia, que fazia com que eles se movimentassem. É um milagre maravilhoso. Deus provendo todas as necessidades no deserto. E o povo ainda, ousadamente, falando contra Deus, perguntavam: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, irmãos, nós vemos que a murmuração, ela é extensiva. Por isso que é tão perigosa. O que está por trás da atitude do murmurador? Como o murmurador se comporta? Eu acho que esta aula nossa, queridos, é uma aula que precisa ser bastante prática, uma aula que vai abordar as coisas e as ações do nosso dia a dia, para que a gente não se perca na nossa jornada. Nós vamos ter o exemplo
daqueles que não entraram na Terra Prometida, digo, mas é um exemplo muito forte para que a gente não incorra nesse pecado. Então, a gente precisa ter uma aula muito prática. Quando a pessoa murmura, o que está por trás da atitude dela? Claramente, ela demonstra falta de confiança em Deus. E aí está o pecado. A falta de confiança em Deus e no controle de Deus sobre todas as coisas. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é preciso que aqueles que se aproximam de Deus creiam nele. Então, a falta de fé é um pecado extremamente perigoso. Então, o murmurador demonstra isso. O murmurador, ele não reconhece mais o que Deus fez e o que Deus já fez a favor dele. Ele só consegue olhar aquilo que não está bom, aquilo que está errado. Ele é um insatisfeito. Ele é rabugento, reclamador, resmungão. O murmurador tem um comportamento sempre descontente, sempre amargurado, sempre incrédulo, sempre enganado. Geralmente, as pessoas murmuradoras são mal-humoradas o tempo todo. É aquele irmão que, se você pergunta para ele, irmão, tá tudo bem? Ele diz, olha, podia estar bem melhor, hein? Olha, eu não sei não, mas nós estamos passando dias muito difíceis e tá difícil, viu, irmão? Tá difícil. Irmãos, nós precisamos, realmente é verdade, nós estamos vivendo momentos difíceis, mas nos momentos difíceis a gente precisa se esconder no esconderijo do Altíssimo, a gente precisa nos esconder, a gente precisa estar ligado com Deus para que a gente não caia neste perigoso pecado. Quais são os males? Porque a murmuração, ela não traz bem, ela só traz mal. A murmuração traz desânimo na nossa fé. Ela mina as bases da nossa esperança e da confiança na providência de Deus. Então, se nós não temos fé, não temos esperança, não temos confiança, para quem iremos nós, né? Como será a nossa vida? Não, isso não nos trará bem, só nos trará mal. Quando começamos a murmurar, a gente se enche de mágoa, de ira, de ressentimentos, de dúvidas. E é aí que o inimigo acha um lugar, acha uma brecha para agir na nossa vida e nos afastar de Deus. E o que é pior, além de fazer mal para nós mesmos, a murmuração contamina quem está ao nosso redor. Porque o rabugento, ele não fica quieto. O resmungão, ele não fica quieto. O reclamador, ele não fica quieto, ele fica o tempo todo batendo naquela tecla. Quantas vezes a gente já esteve perto de pessoas assim, na igreja, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho? Quantas pessoas nos cercam? E se a gente dá lugar, isso vai contaminando, é mesmo. Puxa vida, eu não estou vendo mesmo. Deus anda muito em silêncio na minha vida, é verdade. É verdade, o pastor anda fazendo... Nosso líder é uma pessoa muito rigorosa. Meu Deus! E aí você entra neste universo e você fica contaminado e vai ficando cada vez pior. Então, é algo que a gente precisa combater o tempo inteiro, que a gente precisa estar o tempo todo ligado. Em Efésios 4, no 29 ao 32, eu trouxe na tradução da linguagem de hoje esse texto e destaquei alguns pontos aqui, né? Para que a Bíblia nos aconselha a combater, né, este mal. No 29 diz assim, não digam palavras que fazem mal aos outros. Usem apenas palavras boas. Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, ou como está lá na Bíblia que a gente está acostumado a ler, não entristeçais o Espírito Santo. Lá no 31, Paulo nos aconselha, abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, de insultos e maldades. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Irmãos, como podemos dizer que amamos a Deus se aborrecemos o nosso irmão? A Bíblia diz isso. Então, nós precisamos nos policiar, sabe? O tempo todo estarmos ligados, porque também, irmãos, quem está ligado em Deus, o Espírito Santo nos diz. Muitas vezes a gente diz uma palavra contra Deus, contra o nosso líder, contra o nosso irmão, e o Espírito Santo diz, olha, não é assim que você deve agir. Na hora a gente sente a tristeza por aquilo que a gente falou. Então, vamos estar atentos a ouvir a voz do Espírito Santo, porque este pecado nos rodeia muito de perto. Não podemos deixar a vigilância de lado. É um perigo muito
é muito próximo. A gente não pode distrair nem descuidar. Qual é a principal e mais perigosa consequência da prática da murmuração? Por que a murmuração ela é tão prejudicial? Porque a murmuração impede. Esta era a palavra principal dos nossos 2 objetivos, o 2 e o 3. Impedir. Ter impedidas as bênçãos e as vitórias de Deus na nossa jornada para o céu. Então, impedir as bênçãos. Irmãos, a nossa vida se torna uma vida muito pobre, muito infeliz, quando a gente não consegue receber de Deus por causa da nossa própria atitude. Jó, no capítulo 9 e versículo 4, ele diz assim: ele, que é Deus, é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra Deus e teve paz? Olha que pergunta importante para que a gente se faça. Não podemos endurecer o nosso coração contra Deus, porque nunca teremos paz. Se é a paz que a gente busca, se é o sucesso que a gente busca, se é a alegria que a gente busca, não é por meio da reclamação, da queixa, da lamúria, do descontentamento, da insatisfação que nós vamos obter esse sucesso. Então, fiquemos atentos a isso. A murmuração impediu a primeira geração de entrar na Terra Prometida. Irmãos, queridos, na leitura que eu fiz desse texto, eu fiquei muito impactada. Deus é justiça, irmãos. Deus é amor, Deus nos salvou, mas Deus é justiça. Cuidado, dura coisa é a gente cair debaixo da justiça de Deus. Vamos vigiar. Eu trouxe alguns textos, como eu falei hoje, e esse texto também é importante, é longo, mas é importante que a gente leia juntos. Números 14, do 20 ao 24, o Senhor disse a Moisés que perdoou a murmuração, porém, certamente, como eu vivo, é Deus falando, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, olha o que é que diz o 22. Todos os homens que viram a minha glória, que viram os sinais no Egito e no deserto, me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Olha o impedimento aqui em ação. Deus disse: não verão a terra de que a seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então, irmãos, muito cuidado para que a gente não seja impedido na nossa caminhada. É o próprio Deus falando. Porém, Deus também, que é justo, ele dá testemunho daquele que caminha de acordo com a sua vontade. E lá no 24 ele diz assim: porém, o meu servo Caleb, no qual houve outro espírito, não o espírito de murmuração, e perseverou em me seguir, olha o que Deus declara sobre Caleb: eu o levarei à terra em que ele entrou. Amém, irmãos? Que nós sejamos Caleb na nossa jornada. Que o Senhor nos ajude, pela sua santa misericórdia, a sermos Caleb na nossa jornada. Amém, queridos? Que a graça de Deus nos cubra. E também outro trecho ainda em Números 26 a 32, este me impactou mais ainda que o primeiro, porque as palavras elas são claríssimas aqui. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Quando Deus diz isso, ele diz o quê? Eu vou repetir, porque a gente precisa todo dia lembrar disso. Eu estou ouvindo as queixas, as lamentações, as reclamações, as insatisfações, a maneira como vocês estão falando, a revolta, a rebelião, a ira. Assim como eu vivo, diz o Senhor, eu tenho ouvido as murmurações. Como falaste aos meus ouvidos, assim eu farei a vós outros. E aí Deus falou. E o que é que Deus falou? Não foi nada bom, irmãos. É o impedimento. Deus disse lá no 29, neste deserto cairá o vosso cadáver. Olha que coisa séria, meus irmãos. Vigiemos, pois, para que nosso cadáver não caia no meio da nossa jornada. É duro, mas é real, irmãos. Todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, olha o que diz a palavra, não entrareis na terra, pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela.
Quem foi que impediu a vitória do povo? O próprio povo. Examinemos a nossa vida. Até que ponto nós estamos fazendo a vontade de Deus de uma forma que o agrade, que Ele tenha liberdade de nos abençoar, de nos dar vitória, de nos dar sucesso, de nos levar ao céu. E continua Deus dizendo, dando testemunho, salvo Caleb e Josué. Estes entrarão, porque se eximiram deste pecado terrível. No 32, aí fecha a sentença, né? Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. Assim Deus falou e assim aconteceu. E eu só posso clamar agora, misericórdia, Senhor. Misericórdia para nossas vidas, para que nós não sejamos derrotados na nossa jornada. Que o Senhor nos ajude. Amém, meus irmãos? Este testemunho lá de Números e tantos outros que nós tivemos no Antigo Testamento é um alerta para a Igreja de Cristo em nossos dias. Lá em Romanos 15:4 está escrito: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, irmãos, não tem como a gente dizer que é inocente. Vamos ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. E se você conhece a palavra de Deus, fuja do pecado e da atitude da murmuração. Porque para o nosso ensino foi escrito: o povo de Israel que murmurou contra Deus no deserto, seu cadáver caiu no deserto e não tiveram o privilégio de entrar na terra que Deus prometeu. Amém, meus irmãos? É uma dura palavra, mas é uma palavra de alerta para nós. A murmuração, e a gente pode entender do que a gente viu aqui, tem como destino a morte física e espiritual. E aí nós estamos lá no nosso objetivo 3 da nossa lição. A murmuração, ela pode ser um impedimento para que nós entremos na Canaã celestial. Então, queridos, vamos estar debaixo da graça de Deus e da vontade de Deus para que alcancemos o nosso destino, que aprendemos lá na lição 3. O nosso destino é o céu, a cidade santa, a Jerusalém celestial que descerá do céu. Amém, irmãos? Filipenses 2, no 14 e 15, Paulo nos aconselha, né, por meio do conselho que deu aos filipenses: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, para que não sejamos impedidos de entrar na Canaã celestial. Se formos hospitaleiros, a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 9, se formos hospitaleiros, e o que significa ser hospitaleiros? Se nós vamos acolher alguém, vamos tratá-los com generosidade e compaixão, vamos receber as pessoas com amor, para que nós sejamos parecidos, imitadores de Cristo, como Cristo nos amou. E Pedro diz lá, sem murmurações, porque se você acolher alguém de qualquer forma que você acolher, ou se você hospedar alguém, ou se você dividir o seu pão com alguém, ou se você souber da vida ou de um problema de alguém, aconselhar e ficar o tempo todo, tá vendo? O que aconteceu? Olha, Deus, você tá vendo, né? Eu fiz aquilo por aquele irmão, meu Deus do céu. Se você começar a fazer esse tipo de comentário, invalida. Você mesmo invalida o que você praticou de bom para o seu irmão. Então, sejamos cuidadosos. Em Tiago, no capítulo 5, diz assim: sede pacientes até a vinda do Senhor. Então, irmãos, a vinda do Senhor está próxima, lá no versículo 8 ele diz. E no 9 ele diz assim: não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. O juiz está à porta. Irmãos, estamos nos últimos dias. Para a glória de Deus. E damos graças ao Senhor por isso. A nossa jornada, nós estamos caminhando. E a vinda do Senhor está próxima. Vigiemos, pois, porque o diabo, nosso adversário, está buscando nos tragar nesses últimos dias. E para finalizar a nossa aula de hoje, irmãos, o que nós devemos fazer para nos afastarmos desse pecado tão perigoso?
Primeiro, nós devemos clamar a Deus com humildade. Se estamos enfrentando problemas, se estamos insatisfeitos, se estamos infelizes, se estamos tristes, se estamos sentindo falta de alguma coisa, nós somos seres humanos, isso acontece e Deus nos conhece. E Jesus veio à Terra para sentir o que a gente sente. Nós temos um amigo, nós temos um companheiro que nos assiste nas nossas necessidades, que é o Espírito Santo. Se estamos nessa condição, vamos clamar a Deus com humildade. Vamos solicitar o favor de Deus. Vamos nos colocar diante dele. Não vamos nos apresentar com arrogância e com reclamações. Segundo, nós devemos ter sempre em mente aquilo que Deus já nos fez. Ou seja, sejamos agradecidos. Vamos lembrar, ter em mente aquilo que Deus nos fez, a provisão que Deus nos deu, as providências que Deus já fez na nossa vida, os livramentos que tivemos, as curas que tivemos, o cumprimento das promessas de Deus. Vamos buscar na Bíblia como Deus tem agido na vida dos seus santos. Vamos também ler o texto de Números, como a gente leu, para que a gente fique bem alicerçados e sabendo quais são as consequências das nossas ações. Vamos glorificar a Deus em terceiro lugar, eu coloquei aqui, em tudo, na fartura e na escassez. E quando eu digo escassez aqui, não é só de bens, né? Escassez de saúde, escassez de alegria, na perda de alguém, na perda de um trabalho, tudo que nos falta. Vamos glorificar a Deus e procurar entender qual é o processo que nós estamos passando. E por último, para a gente encerrar mesmo a nossa aula agora, se nós pecarmos, se a gente murmurou, vamos depressa, irmãos, vamos chegar a Deus com arrependimento. Pedir perdão verdadeiro a Deus e mudarmos a nossa atitude. Ainda estamos na jornada. A nossa jornada iniciou desde o dia que a gente nasceu e vai findar no dia da nossa morte, ou no dia que Jesus vier nos buscar. Então, neste período de tempo, nós ainda há tempo da gente se arrepender e pedir perdão a Deus e mudar a nossa vida. Para quê, irmãos? Para que nós entremos na Canaã celestial. Conforme Apocalipse 22:4, aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eles têm o direito de entrar na cidade pelas portas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que nós possamos ajudar os nossos alunos na manhã do domingo da nossa aula a fugir do pecado, da murmuração, com a nossa ministração. Que Deus nos ajude e que vocês tenham uma boa aula e fiquem todos na paz do Senhor.